Olá, torcedores! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu trago para vocês a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, Série B, rodada de número 6, que começou nesta sexta-feira, no dia 2 de 5 de 2025. Tivemos apenas um único jogo, Ferroviária e Coritiba. A equipe da Ferroviária venceu o Coritiba no placar de 2-1. Carlos Henrique marcou os 2 gols da equipe da Ferroviária. E pelo lado do Coritiba, quem marcou foi Gustavo Coutinho. Final, Ferroviária 2, Coritiba 1. Agora vamos conferir como ficou a tabela de classificação e em seguida eu trago para vocês os próximos jogos e os artilheiros da Série B. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, eu te convido a você fazer a sua inscrição e ativa o sininho de notificações para todos, para você não perder nenhum vídeo aqui do canal. E deixa aqui o seu like e o seu joinha, ele contribui bastante para o crescimento do nosso canal. Você também pode participar deixando nos comentários o nome do clube que você torce e o que você está achando dessa Série B de 2025 e o desempenho do seu clube na competição. Participe! E na liderança da Série B, a equipe do Avaí lidera com 11 pontos, 5 jogos e 3 vitórias. O Cuiabá é o segundo colocado com 11 pontos, 5 jogos e 3 vitórias. O Vila Nova é o terceiro colocado com 10 pontos, 5 jogos e 3 vitórias. A equipe do Goiás está na quarta posição com 10 pontos, 5 jogos e 3 vitórias. O Coritiba é o quinto colocado com 10 pontos, 6 jogos e 3 vitórias. O CRB é o sexto colocado com 10 pontos, 5 jogos e 3 vitórias. O Atlético Paranaense é o sétimo colocado com 9 pontos, 5 jogos e 3 vitórias. O América Mineiro é o oitavo colocado com 9 pontos, 5 jogos e 3 vitórias. O Remo é o nono colocado com 9 pontos, 5 jogos e 2 vitórias. A Ferroviária é a décima colocada com 9 pontos, 6 jogos e 2 vitórias. O Novo Horizontino é o 11º colocado com 9 pontos, 5 jogos e 2 vitórias. A Chapecoense é a 12ª colocada com 6 pontos, 5 jogos e 2 vitórias. O Atlético Goianiense é o 13º colocado com 6 pontos, 5 jogos e 1 vitória. O Criciúma é o 14º colocado com 5 pontos, 5 jogos e 1 vitória. O Operário é o 15º colocado com 4 pontos, 5 jogos e 1 vitória. Na 16ª posição, a equipe do Atlético com 3 pontos, 5 jogos e 1 vitória. Na 17ª posição e abrindo a zona do rebaixamento, a equipe do Botafogo de São Paulo com apenas 2 pontos em 5 jogos. O Paysandu é o 18º colocado com apenas 2 pontos em 5 jogos. O Amazonas é o 19º colocado com apenas 2 pontos em 5 jogos. E na última posição, a equipe do Volta Redonda, em 20º, com apenas 1 ponto em 5 jogos. E assim está a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, Série B 2025. Agora vamos conferir os próximos jogos. A rodada de número 6, ela continua neste sábado, teremos Remo e Amazonas, jogo às 16 horas. Volta Redonda e Paysandu às 20 horas e 30 minutos. Atlético Goianiense e Novo Horizontino, no dia 4 do 5, às 16 horas. Chapecoense e Criciúma jogam no dia 4 do 5, às 18 horas e 30 minutos. Atlético Paranaense e Botafogo, no dia 4 do 5, às 18 horas e 30 minutos. Operário e América Mineiro, no dia 4 do 5, às 20 horas e 30 minutos. Goiás e Avaí, na segunda-feira, no dia 5 do 5, às 19 horas. Aí teremos CRB e Cuiabá, na terça-feira, no dia 6 do 5, às 19 horas e 30 minutos. Atlético e Vila Nova, no dia
6/5, às 21h30, finalizando os jogos da rodada de número 6. Agora vamos conferir os artilheiros da Série B. E na liderança da artilharia, Pedro Rocha, atacante da equipe do Remo, lidera com 4 gols e 5 jogos. Renan Peixoto é o segundo colocado. Ele é atacante do Clube Atlético Paranaense, com 3 gols e 5 jogos. Allan Kardec está na terceira posição. Ele é atacante do Atlético Paranaense. Ele tem 5 jogos e 2 gols. Aleph Manga, ele é atacante da equipe do Avaí, ele tem 5 jogos e 2 gols. Arthur Kaique, atacante da equipe do Goiás, ele tem 5 jogos e 2 gols. Derek Lacerda, atacante do Cuiabá, ele tem 5 jogos e 2 gols. Diego Gonçalves, atacante do Criciúma, ele tem 5 jogos e 2 gols. Facundo Labandeira, atacante do Vila Nova, ele tem 5 jogos e 2 gols. Gabriel, atacante do Vila Nova, com 5 jogos e 2 gols. Gustavo Coutinho, atacante do Coritiba, com 6 jogos e 2 gols. Josué, meio-campista da equipe do Coritiba, com 6 jogos e 2 gols. JP, ele é meio-campista da equipe do Avaí, ele tem 3 jogos e 2 gols. Lincoln, atacante do Atlético, com 4 jogos e 2 gols. Neto Costa, atacante do Atlético, com 3 jogos e 2 gols. Pablo, ele é atacante do Novo Horizontino, ele tem 3 jogos e 2 gols. Rodrigo Rodrigues, ele é meio-campista da equipe do Operário, ele tem 5 jogos e 2 gols. Na quarta posição, nós temos os seguintes jogadores com 1 gol cada um. Vamos conferir. Alan, ele é zagueiro do Cuiabá, ele tem 4 jogos e 1 gol. Alejo, ele é volante do Botafogo de São Paulo, ele tem 5 jogos e 1 gol. Alex Silva, ele é lateral direito do Coritiba, ele tem 5 jogos e 1 gol. Alexandre Jesus, atacante do Botafogo, com 4 jogos e 1 gol. Amorim, meio-campista da equipe do Atlético, com 5 jogos e 1 gol. Anselmo Ramon, ele é atacante da equipe do Goiás, ele tem 4 jogos e 1 gol. Arilson, meio-campista da equipe do Vila Nova, ele tem 3 jogos e 1 gol. Breno, ele é atacante do CRB, ele tem 5 jogos e 1 gol. Bruno Alves, zagueiro do Cuiabá, ele tem 4 jogos e 1 gol. Bruno Zapelli, meio-campista da equipe do Atlético Paranaense, com 5 jogos e 1 gol. Carlão, atacante da Ferroviária, ele tem 6 jogos e 1 gol. Cauã Barros, meio-campista da equipe do América, com 5 jogos e 1 gol. Kleber, ele é atacante do Avaí, ele tem 5 jogos e 1 gol. David da Hora, atacante do CRB, com 4 jogos e 1 gol. Diego, ele é meio-campista da equipe do Goiás, ele tem 4 jogos e 1 gol. Douglas, atacante do CRB, ele tem 5 jogos e 1 gol. Everton, ele é meio-campista da equipe do Criciúma, ele tem 5 jogos e 1 gol. Fabinho, atacante do América Mineiro, ele tem 4 jogos e 1 gol. Federico, ele é meio-campista da equipe do Atlético Goianiense, ele tem 4 jogos e 1 gol. Felipe, ele é atacante da equipe do Remo, ele tem 5 jogos e 1 gol. Felipe Mateus, meio-campista da equipe do Criciúma, ele tem 2 jogos e 1 gol. Gabriel, zagueiro da equipe do Volta Redonda, ele tem 4 jogos e 1 gol. Gaspar, meio-campista da equipe do Avaí, ele tem 5 jogos e 1 gol. GG, meio-campista da equipe do CRB, ele tem 5 jogos e 1 gol. Giovani, atacante do Remo, com 5 jogos e 1 gol. Gustavo Barreto, volante do Avaí, com 2 jogos e 1 gol. Gustavo Medina, zagueiro da Ferroviária, com 6 jogos e 1 gol. Raven, ele é lateral direito da equipe do Atlético Paranaense, ele tem 5 jogos e 1 gol. Hugo, atacante do Avaí, com 3 jogos e 1 gol.
Igor, meio-campista da equipe do Vila Nova, com 3 jogos e 1 gol. Jean, volante do Novo Horizontino, com 4 jogos e 1 gol. Jefferson, ele é meio-campista da equipe do Botafogo, ele tem 5 jogos e 1 gol. Jonathan, meio-campista da equipe do Criciúma, ele tem 3 jogos e 1 gol. João Paulo, o zagueiro da Chapecoense, ele tem 5 jogos e 1 gol. Juan, ele é meio-campista da equipe do Operário, ele tem 4 jogos e 1 gol. Juninho, meio-campista da equipe do Criciúma, com 5 jogos e 1 gol. Leandro, volante do Paysandu, com 2 jogos e 1 gol. Léo, zagueiro da equipe do Atlético Paranaense, com 5 jogos e 1 gol. Luan Silva, atacante da equipe do Amazonas, com 2 jogos e 1 gol. Lucas, atacante da equipe do América Mineiro, ele tem 5 jogos e 1 gol. Lucas Mineiro, Luiz Ohana, os dois são volante, um é do Cuiabá e o outro do Novo Horizontino, com 5 jogos e 1 gol cada um. Luizão, meio-campista da equipe do Atlético Goianiense, com 2 jogos e 1 gol. Mailton, lateral direito da Chapecoense, com 4 jogos e 1 gol. Marcelinho, ele é atacante do Atlético Goianiense, com 5 jogos e 1 gol. Marcelo, ele é lateral esquerdo do Criciúma, com 5 jogos e 1 gol. Mário Sérgio, atacante da Chapecoense, com 5 jogos e 1 gol. Mateuzinho, lateral direito do Cuiabá, com 5 jogos e 1 gol. Matheus, ele é zagueiro do Atlético Goianiense, ele tem 3 jogos e 1 gol. Messias, zagueiro do Goiás, ele tem 5 jogos e 1 gol. Miguelito, atacante do América Mineiro, com 5 jogos e 1 gol. Aí, para finalizar, Miqueias, volante do América Mineiro, com 5 jogos e 1 gol. Chegamos ao final de mais um vídeo do nosso canal. Muito obrigado por você ter chegado até aqui. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o seu like e o seu comentário. Muito obrigado, que o nosso Deus abençoe a cada um de vocês e até o próximo vídeo. Valeu, tchau!